Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Carla. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Nós somos a Compor Compostagem Comunitária, um grupo de pessoas de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Bela Vista, Senador Canedo e outras cidades próximas à capital de Goiás, que se juntaram no início de 2020 para conscientizar e estimular a população a mudar os hábitos em relação aos nossos resíduos. No pouco tempo que tivemos antes da pandemia, realizamos oficinas de diversas técnicas de compostagem e organizamos grupos de estudos sobre a questão dos resíduos, consumo responsável, economia circular criativa, políticas públicas, entre outros. Esse movimento resultou na criação do projeto de extensão intitulado Compostagem Comunitária, a contribuição da comunicação no processo, da Faculdade de Informação e Comunicação, FIC, da Universidade Federal de Goiás. Com pouco, fizemos muito. Hoje somos um grupo consolidado, com boas perspectivas de influenciar na forma de manejar os resíduos orgânicos nas nossas cidades. E para comemorar o lançamento da nossa cartilha Compor para Decompor, construindo uma rede de compostagem comunitária, nada melhor do que convidar os legisladores municipais que poderão mudar o rumo da gestão de resíduos no Brasil. Para essa conversa, convidamos Mauro Rubem, parceiro da Compor em oficinas que já estão ocorrendo, e aproveitamos para agradecer seu companheiro de partido, Rubens Ottoni, pela verba parlamentar que permitiu um desenvolvimento mais rápido do projeto da Compor. Olá, boa noite. Prazer estar com vocês, Ana e todos. Boa noite, Mauro. Djalma Neri, permacultor e comunicador da questão socioambiental do município, que é exemplo de educação, economia solidária e pode ser exemplo na gestão dos resíduos. Opa, boa noite, um prazer estar com vocês. Boa noite. E por fim, Marquito, um dos fundadores da Revolução dos Baldinhos e autor da Lei 10.501 de 2019 sobre compostagem, que nos trará valiosos conhecimentos de como os municípios podem fazer avançar a compostagem em todo o Brasil. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Espero que o debate contribua aí para os desafios que a gente sempre enfrenta nesse tema da gestão de resíduos, especialmente da rota adequada para esses resíduos, né? Sim. E aproveito também para registrar e agradecer a presença da professora e diretora da FIC, Angelita Lima, e também a professora e coordenadora do nosso projeto, Lisbeth Oliveira. É uma honra tê-las conosco. E para apresentar a cartilha da Compor, convido o André Baleiro, engenheiro ambiental, mestre em Ecologia e Evolução e integrante da Compor. Boa noite a todos e a todas que nos escutam. Coloquei um microfone aqui porque começou uma chuva forte. Todos me escutam? Sim. Então, fico muito feliz de estar juntando essas três referências aqui da política local, né? É onde acontecem as coisas, na cidade. E a questão da compostagem tem crescido bastante nos últimos anos e todo mundo no Brasil tem como referência essa experiência em Florianópolis, né? E Santa Catarina tem feito ótimos exemplos também, com o projeto de Lages, e agora estão pipocando iniciativas no Brasil inteiro, como a iniciativa de Goiânia e região, né? Em que nós formamos o grupo da Compor, que a gente acredita que construindo política no sentido amplo do termo, né, com pessoas participando em roda e trazendo e fazendo aquilo que é importante para a cidade, é que a gente vai conseguir mudar e fazer a cidade que a gente sonha, né? Então, brevemente, eu vou fazer uma apresentação para a gente fazer o lançamento da nossa querida cartilha, que está aí desde 2020, para finalizar essa edição, né, pela SEGRAF. A gente agradece a todos que participam da Compor, como foi dito, a professora coordenadora, Lisbeth Oliveira, a Maiana Santos, que está no apoio na parte técnica hoje, a Cecília Canda, que é promotora de eventos e foi a fagulha inicial para esse projeto, e a Ana Carla, que está fazendo a cerimônia. Então,
vou fazer uma apresentação rápida da cartilha, algumas partes. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, sim. Então tá. Primeiro, né, por que a gente chamou de compor para decompor? A gente se referenciou na ilustre música de Chico Science, Nação Zumbi, né? Eu me organizando, posso desorganizar, e eu desorganizando, posso me organizar, para trazer esse trocadilho, né? Em que esse nome que foi surgiu, né, desse processo criativo do pessoal que participa, um nome curto de compor, de compostagem, mas também de compor coletivos, para decompor, né, a matéria orgânica, construindo uma rede de compostagem comunitária. Então, se baseando nas várias cartilhas que já existem sobre compostagem, a gente quis trazer uma contribuição para o contexto regional, né, mas também com novidades. Então, a cartilha de orientações do Ministério do Meio Ambiente, que foi feito pelo pessoal da UFSC, do CEPAGRO, é uma grande referência para a gente, né? E tantos outros materiais, o livro do Howard sobre um testemunho agrícola, né? Agora vamos ver rapidamente o que tem nessa cartilha. A gente fez um apanhado de o que a pessoa precisa saber de básico, né, sobre a compostagem para iniciar a fazer essa prática tão simples, mas que pode ser tão transformadora. Então a gente faz algumas reflexões filosóficas, existenciais, né, para aguçar a criatividade das pessoas, para depois passar por 6 técnicas de compostagem, para que a pessoa, no seu contexto, escolha aquela que seja mais adequada. E a gente vai logo para a questão de como a pessoa pode multiplicar esse processo, porque a partir desse trabalho de formiguinha, a gente vai conseguir desviar os resíduos orgânicos do aterro sanitário, porque essa insanidade não pode continuar, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, só para deixar um gostinho para vocês vão ter disponíveis a cartilha em formato de e-book, em breve, né? E a Ana Carla vai passar mais como ter acesso a essa cartilha, mas essa aqui é a síntese, né, da tática que a gente resolveu adotar para iniciar um projeto de compostagem comunitária aqui em Goiânia e região metropolitana e em Goiás. Então, trazendo assim, traga a fertilidade de volta à cidade. A gente vai começar trabalhando com 4 sujeitos que a gente identificou que são muito importantes de se conscientizarem com relação à compostagem, que os educadores, as educadoras, por terem disponibilidade, né, de espaço e por estarem em contato com tantas crianças e formarem essa nova consciência, o feirante, a feirante, que ele lida com muito desperdício hoje em dia, né? Os agricultores urbanos, eles têm um papel fundamental nesse retorno da matéria orgânica ao solo, e os entusiastas, como todos nós podemos ser, né? Aqueles interessados em diminuir o impacto que causam para o meio ambiente. E aí a gente vai juntar esses 4 perfis com 4 tipos de compostagem, que a gente vê como mais adequado em cada contexto. São elas a composteira em leira, a leira estática, né, que é o método UFSC, o pessoal divulgou bastante aí, né, em Florianópolis, a compostagem em pilha, que é uma bem simples, composteira de minhocário, e a composteira cercada, ou composteira cilíndrica, né, para cada contexto. Então, depois de mostrar como que está bonita a ilustração da nossa cartilha e de dar um gostinho de que a gente pode pegar essa fatia grande dos resíduos, né, e fazer uma destinação correta e conectar com a produção de alimentos saudáveis, eu concluo a minha apresentação aqui, né, e agradeço por fazer parte
da Compor e passo a palavra. Muito obrigado. Obrigada, André. Passo agora a palavra para o vereador Marquito contar a luta de Florianópolis com compostagem comunitária até a aprovação da lei de compostagem, que estabelece o fim da destinação dos resíduos orgânicos para o aterro até 2030. Muito obrigado, Ana. Queria, antes de iniciar, também fazer uma descrição, assim, né, para quem tem limitações visuais, né? Então, eu sou um homem branco, de cabelos encaracolados, médios, né? Olhos castanhos escuros e tenho um bigode e uma barbicha, assim. Então, estou vestindo uma camiseta azul e no fundo tem um quadro vermelho, né? Com alguns desenhos, né? E uma outra bandeira de escrita agroecologia, né? Então, eu estou hoje como vereador pelo PSOL, aqui em Florianópolis, no segundo mandato, e sou engenheiro agrônomo de formação, e tenho um trabalho, assim, de muitos anos, né, de uns 14, 15 anos no campo da agroecologia. Trabalhei no CEPAGRO como bolsista estagiário e também como engenheiro agrônomo, coordenei o programa de agricultura urbana do CEPAGRO, e acabei atuando também, assim, um pouco na questão da luta pelo direito humano à alimentação adequada, na segurança alimentar, e estive, né, na construção dessa tecnologia social chamada gestão comunitária de resíduos orgânicos e agricultura urbana, Revolução dos Baldinhos, né? Acabei fazendo mestrado, sistematizando essa experiência e mostrando que ela surge num contexto justamente de muitos atores envolvidos, né? Não foi uma ideia de uma mente brilhante, não foi uma metodologia que foi trazida de cima para baixo, mas foi o momento da atuação com a agricultura urbana culminou num ambiente propício para resolver um problema de rato com compostagem, né? É quase que impensável, né? Muito pelo contrário, quando a gente vai falar de compostagem, uma galera chega e fala, olha, vai trazer um monte de rato para cá, né? E a Revolução dos Baldinhos é uma experiência de uma gestão comunitária que, a partir de uma epidemia, ou não uma epidemia, desculpa, uma grande proliferação de ratos, né? Numa comunidade, num bairro, resolve e percebe que onde tinha compostagem, os ratos tinham diminuído, porque o resíduo orgânico não ia junto com o lixo misturado para a rua, onde o cachorro rasgava e o rato depois tinha disponível aquele alimento. Então, com isso, a ideia surgiu e foi um conjunto, né? A Revolução dos Baldinhos, ela existe até hoje. Hoje, ainda visitei a Cíntia, né, que é a presidente da Associação Revolução dos Baldinhos. Ela resiste, eu posso dizer assim, ela resiste a muitos problemas e dificuldades, especialmente a ausência de um instrumento de remuneração adequado por parte do poder público para essas experiências comunitárias, né? Precisa viver de projetos e de ações que ela mesma executa, como venda de composto, realização de atividades, né? Porque nos falta, que inclusive é um projeto de lei que tramita na Câmara, que é um instrumento para tentar pagar pelas toneladas que são tratadas, né, a partir de uma perspectiva do pagamento por serviço ambiental urbano na gestão de resíduos, né? Então, a gente tem esse projeto de lei tramitando, que está com uma dificuldade bem grande de tramitar, inclusive, por uma série de questões, né? Mas eu queria dividir com vocês, para esse momento, né, e que sirva de reflexão também, a lei da compostagem, né, que nós aprovamos aqui em Florianópolis. Na verdade, ela ganhou esse nome fantasia da compostagem, mas a ementa dela, né, ela define que a Lei 10.501, de 8 de abril de 2019, que institui a obrigatoriedade da destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos orgânicos por meio de processos de reciclagem e compostagem, né?
Essa lei, ela tem como princípio, gente, três pontos, né? Foi a argumentação dela, a justificativa. A primeira que já foi uma elaboração lá em 2013, quando eu defendia a dissertação de mestrado. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, se tu for fazer um olhar afinado sobre ela, ela enquadra o resíduo orgânico como um resíduo não rejeito, é um resíduo reciclável a ser tratado, né? Inclusive, num dos capítulos, a gente faz essa análise toda da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu falo isso porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos é o nosso grande instrumento legislativo do Brasil, gente. Eu acho que muitas leis vieram, né? Toda a ideia nova da perspectiva do lixo zero, de uma concepção circular, da economia circular e tal, vieram, mas a nossa base legislativa até hoje, legal, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que também foi resultado de muita mobilização social para alcançá-la e aprová-la, né? Acho que queria deixar estabelecido. E lá define muito bem que resíduo orgânico ele é um resíduo reciclável. E também na Política Nacional de Resíduos Sólidos define que é o fim dos lixões no Brasil e é uma transição para aterros sanitários, especialmente, e mais do que isso, que a gente precisa esgotar todas as rotas tecnológicas de tratamento antes de destinar para um aterro sanitário ou para um equipamento que não consiga recuperar esse resíduo, né? Então, acho que isso é importante. E aí que vem a outra questão da lei, que resíduo orgânico, além dele ser um resíduo reciclável, e que grande parte da linguagem que é utilizada na gestão de resíduos do Brasil trata o resíduo orgânico como um rejeito. Só que isso não é voluntariamente, isso é de interesse, porque os aterros sanitários, ou a indústria dos aterros sanitários do Brasil, elas funcionam a partir de cobrança da pesagem desse resíduo que chega lá. Então, tratar o resíduo orgânico, que é o maior peso, é o volume que tu consegue, em menor espaço, ter o maior peso, é também estratégico. Então, o resíduo orgânico não é rejeito. E aí a gente tem umas nomenclaturas tipo assim, lixeiras, né? Reciclável e orgânico. Já perceberam? Ou plástico, papel, metal, vidro, orgânico. Ou reciclável e rejeito. E a gente não trata, que deveria tratar no mínimo em 3 frações a separação, que é o reciclável seco, o compostável orgânico e o rejeito. A lei da compostagem nada mais é do que instalar uma gestão de resíduos na cidade de Florianópolis em 3 frações. Abrir o processo de tratar a gestão de resíduos da cidade em 3 frações e definir o resíduo orgânico como um resíduo reciclável, né? Esse é um grande princípio, né? E o terceiro, que um resultado de um histórico da sociedade que em Florianópolis, que também não começa na Revolução dos Baldiques, tem um histórico de muitos anos, da Universidade Federal de Santa Catarina, com o professor Rick Miller, do Departamento de Engenharia da Agronomia do Centro de Ciências Agrárias, um histórico do próprio programa Beija-Flor da década de 80, 90, quando foi retirado o lixão de dentro da cidade de Florianópolis, dentro da ilha, um histórico de muita sensibilização e de um coletivo, né? Que aí vai Família Casca, Agroecológica, Destino Certo, Compostaí, uma série de iniciativas na cidade que acaba criando uma massa crítica e um conhecimento sobre compostagem que é muito diferente de outras cidades que tiveram experiências muito mal sucedidas da compostagem, né? Porque até se falar sobre a valorização dos resíduos orgânicos e a separação dessas 3 frações, nós tínhamos uma ideia de compostagem de lixo misturado no Brasil. Inclusive, a nossa legislação era, até um tempo atrás, baseada em galpão de triagem e compostagem. Os órgãos ambientais e o instrumento de licenciamento ambiental para a compostagem estava atrelado a um galpão de triagem, entende? Então, a ideia era coletar lixo misturado,
separar os recicláveis e aquela massa de resíduo orgânico com outros ser compostado para diminuir o volume e depois ir encaminhado para o aterro. Só que muita gente acabou usando esse composto com muito lixo, né? E isso criou um histórico, desde mau cheiro, histórico de composto de péssima qualidade, histórico mal sucedido, que criou um distanciamento e um repúdio para a compostagem de resíduo sólido orgânico urbano. E a compostagem ficava muito destinada a uma atividade agrícola rural, né? Então, a gente via até 15 anos atrás, 10 anos atrás, buscava sobre vídeos de compostagem, a gente encontrava lá dentro do manual da Embrapa, a gente encontrava dentro das empresas públicas, né, e organizações da universidade para compostagem na área rural. E pouco se falava da compostagem de resíduos sólidos orgânicos urbanos. Isso mudou, né? Eu acho que a gente fez parte dessa história de mudança. Inclusive, hoje tem uma resolução do CONAMA falando sobre compostagem de resíduo sólido orgânico urbano quando separado na fonte. Nós mudamos a classificação de fertilizantes orgânicos oriundos de resíduo sólido orgânico urbano, que era a classe D, passou agora a classe B, né, equivalente à classe B, para uso na agricultura, olericultura, inclusive. A gente mudou, tem legislações municipais de compostagem de pequeno porte, falando que é de baixo impacto. Então, assim, teve uma mudança significativa nesse histórico, né? Poderia passar aqui. E isso é importante para a lei da compostagem, porque acaba criando instrumentos, né? Para a gente utilizar na aplicação da lei, já que o debate aqui é como aplicar, né? Então, a lei, ela tramitou na Câmara, né? Ela foi aprovada, acho que teve um voto contrário. A gente fez muito debate, ela foi amplamente construída com a sociedade. Nosso objetivo, a lei, ela não fala de uma tecnologia específica de compostagem, ela não fala, a compostagem é isso, ela define compostagem, né? Ela define a compostagem como esse processo biológico, né? E que produz um composto com características de terra, né? Eu acho que isso, e muito alinhada, inclusive, com a resolução do CONAMA agora, né? E é bem importante, porque a gente tem processo de desidratação da matéria orgânica, ou de queima da matéria orgânica para virar um pó. E não, a compostagem, ela passa por produzir um produto com características de solo, né? E através da atividade microbiológica e macrobiológica, né? Então, é importante destacar isso, porque para a gente não incorrer. Então, a lei não fala, esse é o método de compostagem que vai ser aplicado, não. Ou a lei fala que vai ser resolvido assim com um grande pátio de compostagem. Não, ela fala o seguinte, para alcançar os objetivos da lei, a gente vai ter que conviver com sistemas de compostagem, incentivando a compostagem doméstica, incentivando aos sistemas de gestão comunitária de resíduos orgânicos e agricultura urbana. Ela atribui e articula muito a compostagem de resíduo sólido orgânico urbano à prática da agroecologia e da agricultura urbana, né? E da recuperação de áreas degradadas e da melhoria dos processos ecossistêmicos do solo das cidades, né? Infiltração de água, assim por diante. Ela traz essa reflexão. Ela fala também que a gente vai ter que conviver. Então, por exemplo, eu posso ter uma composteira em casa, mas eu posso ter um sistema de coleta de orgânicos 2 vezes por semana na minha casa, pelo serviço público, né? Então, e ela também fala que a gente precisa ter métodos para alcançar esse objetivo. Então, o melhor método é começar pelo mais fácil e mais concentrado, como os resíduos de podas, jardinagem e de manutenção de parques e jardins, partindo para os grandes geradores e depois uma estratégia de domiciliares, né? Então, a lei ela traz esse conjunto e a gente não teve uma referência, sabe? A gente não teve uma referência inicial de uma lei. A gente construiu ela a partir desse acúmulo também da sociedade de Florianópolis, que eu posso dizer isso, sabe? Então, hoje ela virou uma referência para muitas cidades, né? E ela tem uma questão que eu queria dividir com vocês, porque eu acho que vocês estão passando por essa limitação aí, né? Que é a questão que ela era uma obrigatoriedade, a aplicação dela em 1 ano. E o que aconteceu, gente? O prefeito vetou a lei. Tá? Ele vetou. É importante dizer que eu sou de oposição, eu fui de oposição no mandato passado, estou também na oposição nesse mandato,
não é tarefa fácil ser oposição para a agenda propositiva. Quem é parlamentar aqui sabe os limites e como que a gente precisa da sociedade civil e desse conjunto da sociedade para segurar a nossa onda, porque se não tiver essa percepção de que o projeto não é do indivíduo, vereador A ou B, mas que ele é uma demanda da sociedade, é muito mais difícil de prosperar dentro da Casa Legislativa, né? Então, é importante destacar isso. A lei foi vetada pelo prefeito, e o prefeito mandou o veto para a Câmara. Ele tirou a obrigatoriedade da lei, simplesmente, né? Tirou a obrigatoriedade da gestão da compostagem e da reciclagem dos resíduos orgânicos. E aí a gente fez todo um trabalho de articulação dentro da Câmara e fora da Câmara também, junto com o Executivo, com o secretário da Casa Civil, falando, não, então vamos achar um meio termo, gente. E aí foi aí que a gente estabeleceu metas anuais até 2030 para alcance da reciclagem e da compostagem dos resíduos orgânicos, resíduos sólidos urbanos orgânicos. Né? Então, importante isso, porque eu sei que vocês estão passando por esse desafio aí. Então, existe uma tentativa, um esforço de uma mediação. E a lei hoje, ela conta com essas metas gradativas. E vou mais além. A gente colocou metas de 2020 a 2030. Eu recomendo que elas sejam mais espaçadas ainda, que elas tenham metas mais singelas, anuais, porque é difícil implementar esse tipo de serviço e vai ser muito de acordo com como funciona o gerenciamento e a gestão de resíduos nas cidades. Aqui em Florianópolis, a gente tem passado um desafio enorme, porque nós tínhamos um serviço público de coleta de resíduos e um serviço privado de destinação final. O prefeito mudou a atribuição da CONCAP, que é uma autarquia pública, e já está começando a terceirizar ou privatizar algumas áreas da cidade, como o continente e o norte da ilha, com outra empresa, que não tem compromisso nenhum com a gestão de resíduos, obviamente, né? Tem compromisso com a prestação do seu serviço e receber por aquilo que está coletando, né? Então, é pior ainda quando tem esse tipo de serviço, porque ele ganha por coleta. Ele não vai querer que avance a compostagem, a reciclagem, a coleta seletiva, né? Então, coloco isso porque isso é um desafio que cada cidade vai encontrar de acordo com o seu modelo de gestão e gerenciamento. Então, gente, coloco essas questões para a gente iniciar o debate, tá? Eu acho que meu tempo já passou, né? 15 minutos, vocês me avisem aí. É isso, né, Ana? Foi ótima essa contribuição. Se você quiser acrescentar mais. Não, rapidamente só, eu vou ficar aqui para o debate, mas era para trazer essas questões, até para contribuir com o momento que vocês estão passando aí. E dizer que não é mil maravilhas, não, é bem difícil. A questão do lixo em todo o país é de muito interesse. Aqui na cidade, a gente é o terceiro principal, a limpeza urbana como um todo, né, que varrição, manutenção de parques e jardins, a coleta e o destino final, ela é o terceiro principal gasto, né? Só para enterrar lixo a gente gastou no passado 41 milhões de reais. Foi o igual, só para enterrar, tá? Que é uma empresa privada que faz. Só para enterrar. É o mesmo orçamento de toda a pasta da assistência social, Djalma. É 3 vezes mais do que nós temos no orçamento para cultura e esporte, tá? Só para enterrar lixo, né? Então, é difícil avançar. É muito legal, é muito bonito, tem um apelo social enorme, mas os interesses econômicos são pesados, gente. Eu sei porque quando a gente propôs e conseguiu o ambiente para manter a obrigatoriedade, a pressão foi grande dos setores econômicos para cima da gente. Nossa, assim, a gente pode conversar mais sobre isso, mas é só para ilustrar um pouco da nossa conversa aqui, tá, gente? Desculpa me alongar, vamos fazer o debate depois. Certo. Agora vamos ir do sul para o centro-oeste. Acompanhe o Brasil, todos se espelham na experiência de Florianópolis. Em Goiás foi aprovada uma lei estadual de incentivo à compostagem, mas um projeto de lei foi vetado em Goiânia. O vereador Mauro Rubem, para o senhor que teve aprovado na Câmara uma lei de hortas comunitárias de compostagem e agora aguarda a aprovação do Executivo, qual é a perspectiva dessas leis se tornarem realidade? Bom, também seguindo aqui uma boa apresentação que o Marquito acabou de fazer,
para aquelas pessoas que estão com dificuldade de visualização. Eu sou um homem já bem calvo, para dizer careca mesmo, branco. Não tenho barba, estou usando uma camisa branca, óculos, e ao fundo, do meu lado direito, tem uma cortina, e ao fundo uma parede bege com listras brancas. Bom, Ana, eu primeiro quero agradecer aqui a oportunidade de conversar com vocês, conhecer o Marquito, conhecer o Djalma, né? O André já é quase que de casa, né? Tem até uma necessidade de trazê-lo aqui na minha casa para as nossas ações. Mas nós achamos assim interessante, porque a primeira etapa, talvez, que é aprovar um projeto. Isso acaba criando um ambiente dentro da Câmara Municipal, logo no início de mandato, mesmo sendo vereador de oposição, essa matéria foi aprovada. Óbvio que nós temos que monitorar e esperar, inclusive, pela própria posicionamento do prefeito em relação a essa matéria. Eu acredito um pouco que ela seja sancionada por conta de que existe um ambiente da própria prefeitura se movimentando aqui, com programas, apesar de serem bem indutivos, né, induzidos pela prefeitura, de hortas que a primeira-dama tem feito em escolas, de maneira assim, muito dirigida, um trabalho que não envolve a comunidade, né, e que, na verdade, passa a ser uma tarefa, mas sem, de fato, uma participação maior da sociedade. Mas eu avalio, neste momento, do ponto de vista da matéria, especificamente, que nós podemos ter aí ela ter ser sancionada e buscar aplicá-la, né, na nossa cidade. Essa matéria, ela criou um ambiente de muita expectativa, porque também, acho que é um pouco do que os colegas também vão falar daqui a pouco, quer dizer, essa pandemia, a crise, a fome, né, a desigualdade, tudo isso criou um ambiente da necessidade de achar outras alternativas e até da busca, né, por formas que anteriormente saudáveis eram utilizadas pela sociedade e que foram abandonadas ao longo do tempo. E aí casamos essa questão da horta comunitária com a compostagem. Então, Ana, um pouco por esse caminho. Eu gostaria de destacar aqui, dentro desse tempo para o nosso diálogo, que as referências nossas para esse projeto, ele pega desde o ano passado, inclusive discutindo e vendo projetos dessa experiência que o Marquito acabou de apresentar aqui, que já é uma referência para várias cidades, e para nós aqui de Goiânia também, né? Do debate, do diálogo. Eu estive um tempo atrás como deputado estadual, e aí sempre acompanhei a reforma agrária, a luta no campo. Então, a nossa preocupação pela produção de alimentos, né? Alimentos saudáveis. E quando retorno à Câmara, que já tinha sido vereador anteriormente, nós vimos a necessidade de fazer com que uma cidade sustentável ela seja, de fato, uma busca de todos nós, né? E aí um dos elementos importantes, né, seja para a gente retornar à própria terra, né, o que tiramos dela, e também para diminuir um problema que não tem futuro, é uma bomba atômica que explode a cada dia, os aterros sanitários, na verdade, os lixões, como é o caso, nós aqui tivemos a regressão, não podemos nem chamar que o que nós temos é aterro sanitário, e isto é um elemento que nos coloca hoje como sendo uma busca, de fato, do nosso mandato, né? Fazendo com que esse trabalho ele seja construído, né, junto com a sociedade. Estamos com algumas iniciativas já para que comunidades possam já também recuperar essa prática, né, da própria compostagem, ou outras que já estão muito urbanizadas e que não tiveram contato, mas que também já têm informações, poderem praticar. Uma discussão interessante, formulada, inclusive, com os diálogos com diversos coletivos que participam junto do nosso mandato, da questão ambiental e
e da alimentação saudável, os espaços públicos, praças, a construção de praças, a perspectiva dessas praças serem, inclusive, espaço para poder colocar composteira, a experiência, né, que vocês aqui de Goiânia, né, os nossos colegas, essa iniciativa da Universidade Federal de Goiás, que você relatou agora há pouco, inclusive com a contribuição da emenda parlamentar do nosso deputado federal Rubens Ottoni, né, para nós é um desafio difundir, né, as composteiras comunitárias que criam um ambiente, de fato, de pertencimento do próprio espaço público, né, que também faz um embate que é interessante de nós pensarmos outros modelos de praças, né? As praças, eu não sei como é que aí em Florianópolis, em outros lugares, mas as praças em Goiânia têm sido aquela busca daquela praça de graminha baixinha, com algumas árvores, uma coisa que não é a nossa realidade, né? E que, de fato, fica muito mais para um cartão postal do que um espaço de uso, né, de relacionamento da sociedade. E isso, com essa iniciativa que foi desenvolvida, que vocês, né, estão difundindo, ela também vem nesse propósito. Outro aspecto que eu destaco como importantíssimo, a produção de alimentos, né? Nós entendemos que as pessoas entendendo, né, aquilo que é problema passa a ser uma grande solução, ainda produz alimento, né? E isto, não só esse momento histórico, mas, sobretudo, num estado como o nosso, estado agropecuário, estado que tem uma grande produção de alimentos e muita gente passando fome, né? E comendo mal, né? Aqui, inclusive, o debate que nós temos feito permanentemente é que os grandes produtores de alimentos aqui em Goiás, eles não comem o que eles produzem, né? Na verdade, eles produzem para outros comerem, para poder enfiar esse alimento que não tem qualidade nutricional para esse mercado que impõe alimentos não saudáveis, né? Então, casar a compostagem com as hortas comunitárias, ele tem um aspecto do nosso entendimento importante e, sobretudo, ocupar espaços públicos que são muitos que acabam sendo objetos de ganância do capital imobiliário, que é outro problema que nós temos em Goiânia, porque Goiânia literalmente é uma grande fazenda, nós temos mais de 100 mil lotes, quer dizer, significa praticamente 20% quase da nossa área já de expansão urbana, nós temos ela vazias, né? Com especulação imobiliária, com uma série de medidas que é um paraíso, né, dos grandes especuladores. E isto nos leva também a buscar, né, com que a sociedade tenha uma disputa por esse terreno. Para se ter uma ideia, um desafio, nós não temos ainda nenhuma atividade muito intensa, numa comunidade isolada. Nós, assim, temos uma comunidade isolada aqui em Goiânia, que é um bairro que foi criado, que é o Jardim Cerrado, Jardim Cerrado 1, 2, 3, 4, até o 10. Ali moram aproximadamente 30 mil pessoas a 30 quilômetros da cidade, né? Isoladamente, mesmo na divisa com outro município. Então, isso foi constituído agora, no programa Minha Casa Minha Vida, né, mal gerenciado, no meu entendimento, deixando o capital imobiliário, foi uma das grandes críticas, né, ao programa, mas essa comunidade ela é cercada de fazendas, né? Literalmente uma população isolada. Então, é um desafio para nós, até agora no plano diretor, vamos discutir provavelmente a partir da semana que vem, criaram a condição para que a maioria dessa comunidade são pessoas que estavam em situação de rua, né? Catadores, mães que tocando a sua vida na família, que não tinham casa para morar e foram levadas para lá, né? E nós temos que um desafio de criar um ambiente de produção, né, sustentável
e há uma vontade nossa, inclusive, de desenvolver também projetos que possam pensar na agricultura urbana, que essas comunidades possam até ter sustento, né? E, por fim, para também deixar um tempo a mais aí, Ana, para o debate, eu penso que uma questão central, o Marquito falou algo em torno de 40 milhões de reais aí nessa coleta dos resíduos sólidos em Florianópolis. Aqui, se não me falta a memória, nós estamos a quase que 100 milhões ano, né, André? Aquele debate que nós fizemos na Câmara, houve até estimava ser próximo me parece, acho que algo em torno de 100 ou mais de 100 milhões. Então, nós temos assim também uma empresa pública, né, que faz essa coleta, que não tem nem praticamente nada de incentivo à coleta seletiva, à separação, né? Existe uma coleta seletiva quase que espontânea, vamos chamar assim, porque tem só 16 caminhões para uma cidade de 1.600.000 habitantes. Esse material, nós temos dúvida para onde vai, porque as nossas cooperativas de catadores, elas também não estão recebendo todo esse material, né? E aí, a compostagem, né, passa a ser uma das prioridades, no meu entendimento, para poder evitarmos um colapso mesmo no próprio lixão que nós temos aqui, né? E é interessante porque agora a prefeitura também ela apresentou recentemente, depois recuou, mas deve voltar para o debate, a criação de uma taxa, né, do lixo, mas ela sem uma discussão de um plano, né, de aplicação e que ele, de fato, possa servir para financiar uma mudança e uma sustentabilidade nesse processo. Então, um pouco a nossa experiência é essa, eu quero deixar um tempo maior aí para o nosso debate, agradecer a oportunidade e seguimos aí no nosso encontro aqui. Muito obrigado. Obrigada, Mauro. Djalma, e em São Carlos, como é que está o contexto do meio ambiente, como anda a Coopervida, exemplos de processo de unificação das cooperativas de reciclagens para potencializar a destinação adequada dos recicláveis, e após a exposição dos colegas com leis que pegaram e leis que não pegaram, o que você gostaria de ressaltar ou perguntar aos vereadores? Boa noite a todos e todas, obrigado, Ana. Bom, a exemplo dos colegas aqui, vou fazer uma rápida descrição. Eu sou um homem branco, de cabelo escuro, médio, barba preta ficando branca, uma cortina roxa ao lado, estou aqui na minha casa, ao fundo a minha cozinha e a sala, os brinquedinhos da minha gata aqui, enfim. Prazer estar aqui com vocês, parabenizar muito pela iniciativa da live, um prazer reencontrar virtualmente meu amigo Marquito, meu amigo André, famoso GPS. Prazer também conhecer aqui o Mauro, Rubem e a Ana. Bom, falar um pouco aqui da história de São Carlos, contar um pouco da política de gestão de resíduos aqui na nossa cidade. Inclusive, São Carlos aprovou só no final do ano passado um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, né, o famoso PMGIRS, que é um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2305, atrasado, né, um dos municípios que estava devendo aí um plano municipal. E inclusive quando eu conheci o Marquito, 2013, salvo engano, a gente estava começando a promover um debate justamente sobre a implementação de política pública de compostagem para São Carlos. Eu, no ano anterior, em 2012, junto com um grupo de amigos, a gente fundou uma instituição aqui, chamada Associação Veracidade, que tem por objetivo, trabalhei há quase 10 anos na difusão da permacultura, da agroecologia no ambiente urbano, e a gente começou a levar algumas propostas para o poder público, e a primeira delas foi a implementação da compostagem como política pública, né? Algo extremamente racional, viável, né? Já tínhamos o exemplo da Revolução dos Baldinhos e outros, né? Para nos inspirar, e aí a gente organizou uma audiência pública, né? Fizemos uma consulta pública aqui para a cidade de São Carlos, para uma participação bem expressiva, perguntando se a população entendia ser favorável à implementação de uma política pública de compostagem e tal, e o resultado foi muito
sintomático, né? No quase 98% das pessoas que responderam entenderam a importância, votaram favoravelmente, isso virou um documento, está disponível para download no site da Câmara Municipal de São Carlos, fizemos vários debates e tal, e aí depois foi a saga para tentar tirar desse documento uma implementação, algo efetivo, e de fato é com tristeza, né, que quase 10 anos depois a gente não conseguiu transformar isso em realidade, em grande parte por conta disso que o Marquito narrou aqui para a gente, de grandes pressões dos setores econômicos que lucram muito com o atual sistema de gestão de resíduos, e o próprio Poder Executivo, na época e ainda hoje, submisso a esses interesses, né? O fato é que São Carlos, e o André, né, acompanhou um pouco desse processo, é uma cidade que foi vanguarda, né, no movimento ambientalista, de agroecologia, especial nas gestões do PT que nós tivemos aqui entre 2000 e 2012, né, o ex-reitor da Universidade Federal de São Carlos, o Newton Lima, e na sequência o sucessor dele, Oswaldo Barba, foram responsáveis por uma mudança significativa aqui, né, nas políticas de meio ambiente, de gestão de resíduos. E São Carlos teve uma horta agroecológica, né, na época que isso ainda era mais avançado do que hoje, no começo dos anos 2000, né, uma horta agroecológica com compostagem municipal, chegou a compostar 5 toneladas por dia aqui em São Carlos, né, em especial focado nos grandes geradores. E isso eu mesmo cresci. A minha formação em educação ambiental foi frequentando a horta municipal. É um espaço muito acolhedor, é um espaço de formação mesmo, né? Indo pegar composto para fazer horta aqui em casa e tal. E, infelizmente, em 2013, nessa troca de gestão entre o PT e o PSDB, a gente teve um desmonte das políticas públicas. A horta municipal fechou, está até hoje fechado, um espaço bem próximo da universidade, né? Está subutilizado, está crescendo mato, né? E as cooperativas que a Ana mencionou, que também são patrimônio de São Carlos, né? São Carlos é referência nacional em políticas de economia solidária, vocês sabem disso, né? A gente tem a Universidade Federal com pesquisadores, núcleos de ensino, pesquisa e extensão, e São Carlos teve várias experiências relevantes aí. Uma delas foi a Limpisol, salvo engano, né? Eu acho que o GPS deve lembrar que é uma cooperativa de limpeza, que chegou a ter 300, 400 cooperados, atendia toda a região, tinha contratos públicos, e depois foi boicotada pelo setor econômico, que também criou dificuldades burocráticas para que ela continuasse existindo. E depois São Carlos também conseguiu unificar, né, e trazer uma série de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Nós tínhamos 3 cooperativas, né, e a partir de uma série de diálogos conseguimos unificar em 2004, 2003, né, a criação da Coopervida, que está até hoje aí trabalhando, né, uma cooperativa que já teve também quase 100 cooperados, e depois, na troca de gestão novamente em 2013, também foi alvo aí de desmonte, né, o que a gente já conhece, né, essa política de desmonte do cooperativismo, né, infelizmente isso dificultou muito a continuidade dessas e de outras políticas públicas. Bom, em 2020, né, no passado, eu fui candidato e hoje estou vereador, né, pelo PSOL também, né, assim como o Marquito, também assim como ele, fui o vereador mais votado aqui nas eleições do ano passado, tivemos esse prazer, né, e de fato o principal carro-chefe da nossa campanha aqui foi o debate agroecológico, da permacultura, do meio ambiente, e que acabou, nesse contexto de pandemia, que o Mauro citou, ficando ofuscado, né, porque, de fato, a saúde, né, foi um tema que tomou, e com razão, o palco ali do nosso debate público. E nesses 9 meses, né, quase 10 meses aí de primeiro mandato, a gente não conseguiu trazer essa questão ambiental, que é a nossa expertise, que é o carro-chefe, para o centro do debate público. Inclusive, troquei algumas figurinhas com o Marquito, a gente quer partir desse marco legislativo aí, que é a Lei Municipal lá de Floripa. Até aproveitar aqui também para perguntar, né, um pouco, ele mencionou esse veto do prefeito, né, aqui também, né, a prefeitura não tem essa disposição, esse interesse, né, em implementar uma política desse tipo, então é algo que provavelmente deve acontecer, alguma dificuldade por aqui. Estava até pesquisando, né, eu vi que a lei foi publicada em abril de 2019, e depois teve uma alteração em julho, né, a Lei 10.574, que justamente altera alguns dispositivos, né, que vão naquela linha de estabelecer uma
graduação ali, que o Marquito mencionou. Até queria aproveitar para perguntar como que está, né? Porque a gente já tinha uma meta em 2020, uma meta em 2021, se está acontecendo, como que foi, se tem uma fiscalização. E achei interessante também essa reflexão sobre as metas mais singelas, né? Porque se a gente se propõe a fazer algo que não se efetiva, isso cria até uma dificuldade em garantir, de fato, né, que aquilo venha a se tornar uma realidade. Bom, por enquanto, aqui em São Carlos, para fechar essa primeira fala, nós temos uma realidade parecida também, né, com a que o Marquito e o Mauro descreveram. São contratos milionários para grandes empresas, né, aqui na casa de 21 milhões de reais ao ano, é o dobro também do orçamento da assistência social, quase 5 vezes o orçamento da cultura do município, né. São contratos de difícil... A gente, inclusive, está tentando reunir as assinaturas para fazer um estudo minucioso, uma CPI da PPP do lixo, como a gente chama aqui, né? Que são contratos de difícil acompanhamento, monitoramento, auditoria, e, de fato, né, nós temos muita dificuldade para garantir a lisura disso. Né? E tem a questão da taxa do lixo, que o Mauro mencionou, né, pelo novo marco legal do saneamento, o município seria obrigado, né, não é discricionário, seria obrigado a enviar para o Legislativo uma proposta de implementação dessa taxa até julho desse ano. Não sei se em Floripa o prefeito mandou, não sei como que é em Goiânia, como que está. Aqui em São Carlos o prefeito não mandou, está irregular, né? É uma coisa que a gente sabe que é impopular, mas de fato, né, para poder implementar, nós temos, como eu disse, o PMGIRS recém-aprovado, mas que é só um plano de metas, né? Não tem nenhuma efetivação, e para isso a gente precisa de recursos, né? Mas recursos bem investidos, não, né, atirados sem controle no buraco negro de uma grande empresa, né? Então, o debate que a gente está agora reestruturando aqui é entender um pouco como, né, principalmente, essa lei de Floripa tem funcionado ou não funcionado, para propor algo aqui que já parta dessa experiência, fazer também esse debate com a sociedade para que seja algo defendido coletivamente, acompanhar a importância, né, e a regularidade do recolhimento dessa taxa para que a gente tenha orçamento para implementar a política pública e garantir a implementação do PMGIRS para recuperar um pouco dessas experiências bem-sucedidas que foram desmontadas desde 2013, né, que eu mencionei, da horta municipal, a cooperativa, etc., e trazer de volta algumas dessas experiências, né? Acho que é isso para começar o debate, ficar aqui à disposição para a gente dar sequência e valeu. Convido de novo o André para dar início à nossa rodada de perguntas, também com a participação dos nossos ouvintes do YouTube. Obrigado, Ana. Muito bom essa primeira exposição dos 3 vereadores. Quem dera se tivéssemos mais vereadores como vocês nas câmaras dos vários municípios aí, né? E essas questões que foram colocadas, né, já nos colocam os caminhos a seguir, né? Todos passam pela participação maior da população nas decisões e no engajamento, né? Então, essa pressão que o Marquito falou é fundamental em todos os municípios que quiserem lutar contra esses gigantes que estão com contratos milionários aí, e por causa disso tem um grande poder político, enquanto que aquelas pessoas que estão há tantos anos, né, trabalhando com resíduos, elas continuam invisibilizadas. Né? Então, o poder econômico e o poder político aqui são a mesma coisa. Né? Então, o Djalma fez várias provocações interessantes que eu já queria passar novamente para o Marquito responder a algumas provocações com relação a como está a questão da taxa do lixo, e se ele acredita que a partir de uma boa lei sobre a cobrança da gestão do lixo, como já acontece com a questão do esgoto, né, da coleta do esgoto e outras taxas também de serviços públicos, e como que está indo o acompanhamento das metas. Acredito que não deve estar em 50% da destinação, né, como previsto em lei, mas como tem sido
as ferramentas, né? Como estão sendo as implementações de compostagem. Você falou que a associação a Associação da Revolução dos Baldinhos não está recebendo o apoio devido. Se ela, que é referência no mundo inteiro, não está recebendo, né? Como que está sendo feita essa gestão para a gente alcançar essas metas? Legal, André, muito boa, né? Engatando também ali com as questões que o Djalma trouxe para nós, né? Vou começar assim, dizendo que essa questão com a Revolução dos Baldinhos, ela assume duas dimensões, né? A primeira é justamente esse lugar, como a gente falou, né? De oposição e de uma política baseada também, aplicada hoje aqui pelo prefeito, que está muito baseada em, como posso, em assédio moral, assim, sabe? Quem não está com ele não recebe apoio do poder público, né? Então, consequência disso é consequência também de entendimento, né? Que é o desafio nosso, nós que viemos do campo popular, quando a gente entra para dentro de construir políticas públicas, né? O desafio de quando o Estado assume essas políticas públicas, como da agroecologia, da agricultura urbana, da compostagem, e ele assume na perspectiva de apagar a memória e a história anterior de tudo que foi construído até ali, né? E se apropriar de uma agenda ou de uma pauta, mas não estruturá-la como ela deveria ser, né? Então, acho que isso é importante. A gente passa por esses desafios aqui em Florianópolis, né? Que é o Estado, o poder público assumindo essas agendas, se apropriando delas, mas não estruturando ou dando condições para todos aqueles atores ou aqueles grupos, movimentos sociais, organizações que construíram essa agenda até aqui, né? Então, isso é uma questão, tá? A outra, o município tem, através, especialmente, aquele Fundo Nacional de Meio Ambiente, que foi o FNMA, e 11 cidades do país se credenciaram, receberam quase R$1 milhão. Aqui, o município se estruturou, adquiriu equipamento para uma coleta de verdes, de podas, se estruturou com equipamentos tem feito coletas, instalado coletas de resíduos orgânicos de porta em porta em residenciais e condomínios verticalizados, né, próximos na área mais central. Tem instalado equipamentos para a coleta e a trituração, como eu falei, mas aconteceu uma questão. Na lei, eu vou até colocar aqui para vocês, na lei, no artigo 2º, que fala: fica vedada por força desta lei a destinação aos aterros sanitários e a incineração dos resíduos sólidos orgânicos no município de Florianópolis, exceto nos seguintes casos, tá? Calamidade pública, decreto do Poder Executivo declarando estado de emergência e paralisação dos trabalhadores da autarquia CONCAP superior a 3 dias. Tá? Então, a lei, eu esqueci de falar sobre a lei, mas ela é da obrigatoriedade da reciclagem e da compostagem e da proibição da incineração. Isso foi muito pouco falado da lei, mas ela proíbe a incineração. Marquito. Oi? O seu áudio a gente consegue te ouvir bem, mas sua imagem está congelada. Aí, se você puder fechar e abrir sua câmera, eu acho que ela volta ao normal. Ah, tá. Voltou? Não, acho que deve ser alguma coisa de conexão da internet. Tá. Mas a gente ouve. Tá, então vamos lá. Então, assim, só para finalizar e depois de tentar restabelecer essa parte técnica, mas para dizer para vocês que a gente não pôde aferir as metas de 2020 e a meta de 2021, que é para a data do dia 5 de julho, porque estávamos sob o decreto de calamidade, por conta
da pandemia da coronavírus, tá? E isso eles estão usando, e eles estão seguindo outras metas, né? Inclusive, a gente tem dialogado com os órgãos de controle, como o Tribunal, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Estadual, a gente tem acompanhado esse processo, né? E tem sido utilizado esse argumento que está na lei, e que nós pensamos sobre isso, porque, obviamente, né? E acho importante esses instrumentos da própria lei, ela dá muito mais segurança, né? Mas a gente tem aqui um residuômetro que a prefeitura instalou, que é um pouco de como está as rotas e a reciclagem dos resíduos. E nós também estamos tentando acompanhar o SNIS, né, que é o Sistema Nacional de Saneamento, que o município precisa enviar periodicamente a sua destinação, o seu resíduo produzido e sua destinação, né? Então, assim, não respondendo, não está alcançando as metas da lei, não está. Mas também não está incorrendo por ilegalidade, entende? Então, também tem isso, é o desafio. E eu quero ressaltar, gente, que o Djalma colocou, ressaltar, são metas audaciosas. Quem puder espaçar essas metas em 20, 25 anos, coloquem-nas, sabe? Porque vamos ser sinceros com a gente mesmo, porque o tempo é outro de ampliação, né? E agora eu quero colocar uma outra questão sobre a taxa, tarifa, né, de pagamento e tal. Aqui nós pagamos uma taxa, né, que é proporcional à quantidade de coletas realizadas em frente da sua casa, né, que é de porta em porta. Então, tem regiões da cidade que a frequência é 5 vezes por semana, tem regiões que é 3, tem regiões que é 2, né? E ela é também proporcional, se eu não me engano, ao zoneamento, né? Áreas mais nobres é um pouco mais caro do que áreas menos nobres ou mais pobres, né? Eu sou um defensor, né? Assim como o defensor do IPTU progressivo, eu sou um defensor dessa ideia, né? De quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, né? E sou o defensor também de uma ideia que dá para conciliar isso com uma perspectiva de tarifa. Quem produz mais paga mais, quem produz menos paga menos, né? Agora, isso é um malabarismo para se construir isso, né? Então, taxa ou tarifa de coleta de resíduos sólidos é uma coisa. Pagamento por serviço ambiental, a política de pagamento por serviço ambiental é outra. Discutir taxa ou tarifa para cobrar pelo serviço, está discutindo isso na perspectiva tributária, tarifária, né? Que é uma matéria de legislação que precisa e depende da gente de técnicas legislativas para isso. E a política de pagamento do serviço ambiental é instituir uma política que consiga ter métricas de quanto a gente pode mensurar em valores o serviço ambiental prestado na compostagem, por exemplo, que é o serviço de diminuir a emissão de gases de efeito estufa ou de carbono no ar, diminuir a mobilidade, né, diminuir o transporte desses resíduos, reciclar água, educação ambiental e assim por diante, né? Então, são serviços ambientais prestados quando a gente faz compostagem, né? Só que isso precisa de métrica. Nós não temos métricas calculadas sobre isso hoje, né? Na nossa lei, na ausência de métrica, a gente comparou ao valor pago no aterro sanitário, né? E isso tem pegado muito, porque isso é pagamento por serviço de saneamento, né? Pagamento por serviço pagamento por serviço ambiental. Então, a gente está nesse debate ainda mais profundo aqui na cidade em relação a isso, né? Legal. Muito obrigado pelas voltou respostas. Minha imagem? Não voltou? Está um pouco congelado. Mas o bom é que dá para te ouvir, né? E um conteúdo muito bom, direto ao ponto. Nesses momentos finais, né? Queria colocar alguns comentários do YouTube, que o Jefferson Fragoso
cumprimenta o Djalma, fala que acompanha o seu trabalho desde o Veracidade e que é egresso da Faculdade de Informação e Comunicação, que está hospedando o evento aqui pelo canal do YouTube, e parabeniza a participação como vereador. A Lisbeth, ela fala que a Compor quer fazer a diferença na construção de políticas públicas em Goiânia, e ela agradece a todos os parceiros. E a Sara pergunta para o Marquito como é a participação de projetos voluntários de compostagem em Floripa. Então, eu complemento a pergunta da Sara e depois já passo para fazer uma rodada final para os vereadores. Como que estão as experiências? Se multiplicaram para além da Revolução dos Baldinhos? Hoje existem iniciativas privadas de coleta domiciliar, como existe aqui em Goiânia, pelo menos 3 experiências, né, 3 empresas. Existem outras iniciativas. Rapidamente, se puder responder a Sara e a mim, aí a gente já passa para os próximos pros outros vereadores fazerem a fala final. Beleza. Voltou o meu vídeo, não? Não. Então tá certo. Então, gente, é o seguinte, a gente tem outras iniciativas de gestão comunitária, como o projeto Eco Quilombo, aqui no Morro do Quilombo, que é uma comunidade também de periferia aqui de Florianópolis. Também o Reciclação, também, que é um projeto de compostagem comunitária, e que foi também oriundo da nossa primeira subvenção social, que foi fazer um programa de compostagem, um pouco do que está acontecendo com vocês, com uma emenda parlamentar de subvenção social. A gente conseguiu fazer um curso de formação, formar outras comunidades e lideranças, e com isso apareceu essas outras iniciativas, né? Nós temos o Pacuca, que é o Parque Cultural do Campeche, também, que continua com a Horta do Pacuca e a compostagem, né? E nós temos uma série de iniciativas, tá? Que tem surgido aqui em Florianópolis e que estão vivendo desse serviço, de prestar um serviço privado de coleta domiciliar ou de restaurantes de resíduos orgânicos e realização da compostagem. Então, Agroecológica, Destino Certo, Brotei, Composta Aí, tem mais umas agora que eu não estou lembrando o nome, mas tem outras iniciativas acontecendo sim, sabe? Então, e o debate, né, a presença sobre a questão da compostagem é muito, muito forte, assim, porque as pessoas também querem participar de alguma forma, né? A prefeitura não conseguiu criar mecanismos e instrumentos adequados ainda para participação dessas iniciativas no processo de implementação da lei. A lei prevê esses agentes como partícipes da implementação da lei, né? Mas ainda não temos instrumentos para isso, né? A questão da pandemia, a gente percebeu que deu uma brecada nesse processo, a gente sente, né? Infelizmente, era para ser algo, inclusive, como uma resposta positiva, né? Mas, como o Djalma falou, a discussão, o debate, as forças foram voltadas para outras questões, né? Então, a gente também percebe esse fato. E também percebe um fato, assim, da dificuldade nessa tentativa de apagamento da lei da compostagem, porque ela remete diretamente a um vereador de oposição, assim. Então, também tem esse jogo político, né? A gente não pode descartá-lo, né? E não pode desconsiderá-lo. Acho que também está nesse campo, né? E acho que basicamente era isso, né, a pergunta. Certo. Então, passando agora para as falas finais do Djalma e do Mauro, jogo também no ar uma pergunta, não sei se será respondida, mas o Lucas Silva pergunta se existe algum projeto que relacione reeducação alimentar com compostagem. Então, passo para o Djalma fazer suas falas finais e em seguida para o Mauro. Opa, valeu, André. Pessoal, acho que bem sucintamente, né? Acho que um debate de muita qualidade.
Eu acho que a nossa tarefa é justamente ir caminhando para a obviedade de se adotar compostagem como política pública e outras alternativas ao aterramento, que inclusive já estão previstas desde 2010 na Política Nacional de Resíduos Sólidos, como alguém disse nos comentários, só falta que se implemente, né? No município, como o GPS disse, né, onde as coisas acontecem, eu acho que nós temos esse dever, né, de materializar isso nos municípios. A gente sabe que o Poder Legislativo tem grandes limitações, né? Tá, nós três aqui, né? Acho que o Mauro é nosso veterano de legislativo, já foi deputado, né? E sabe que o Poder Legislativo não tem a prerrogativa de fato, executar, administrar, gerenciar o orçamento público, mas sim de cobrar, sugerir, acompanhar, monitorar, fiscalizar. E muitas vezes as ideias que nós trazemos, muitas vezes, por conta do que o Marquito trouxe aqui, na situação de oposição é ainda mais difícil, acabam sendo ignoradas. Mas eu acho que a nossa tarefa é mobilizar a sociedade, destacar a importância, né, da racionalidade das políticas públicas de gestão integrada de resíduos, em especial a prática da compostagem. Ela é de fácil implementação, é algo simples, barato, comprovado, e deve, de fato, despertar um movimento, né, popular que dê embasamento, dê subsídio político para que a gente possa exigir do Poder Executivo a implementação dessas políticas. Nós temos alguns exemplos, né, exitosos no Brasil, mas falta, na minha percepção, um engajamento político, popular, massificado, para garantir que isso de fato aconteça. E nesse sentido, eu vejo com muito bons olhos a live de hoje. Quero parabenizar vocês, né, o pessoal da Compô, a FIC que está nos hospedando, o pessoal que organizou aqui por ter bolado esse bate-papo, porque eu acho que ele está alinhado com as demandas e com a ordem do dia. Então, quem quiser depois conversar, estou à disposição aí pelas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, depois eu vou deixar os contatos aqui. Parabéns, prazer conhecer Mauro, prazer rever o Marquito. Tamo junto. E aí, Mauro? Manda ver. André, bom, acho que Lucas, né, comenta aí essa questão, se existe alguma... ele coloca a questão da compostagem com a reeducação alimentar. Eu acho que acho que quando a gente busca, Lucas, essa discussão de voltar ao ciclo da natureza para mostrar que alimentos realmente vêm da terra e não desses processados que tem, eu acho que isso cria um ambiente para também discutirmos essa questão da reeducação alimentar, né? Até porque é o papel nosso na história, eu acho que pega um pouco por isso. Não conheço nenhum projeto relacionado diretamente a essa questão. Também eu quero destacar, eu acho que é algo... nós estamos aqui, acho que principalmente, né, você, Djalma, o Marquito, que estão já mais diretamente nessa matéria, né? E eu acho que ela vem num momento importantíssimo, porque as cidades estão explodindo, né? Nós estamos com um problema de explosão mesmo, de não ter solução para isso, ao mesmo tempo que a lógica do funcionamento do capital no mundo é de produção de mais descarte, mais lixo, de mais consumo, de extrair mais energia da própria terra. Então, eu não vejo... É um embate muito duro. Acho que é muito interessante ouvir a experiência do Marquito, por conta até do processo que isso apresenta, né? Por mais que a gente tenha vontade de acelerar isso. Aqui também, eu como vereador do PT, de oposição a uma administração, ela está trazendo algumas pessoas, querendo movimentar, mas muito na lógica que me preocupa também muito, nessa lógica empresarial, né, do negócio em torno dos resíduos sólidos, né? Estou aqui dizendo que não tem que ter a economia circular, mas não na lógica, né, do que muitas vezes a gente faz. Aqui, a experiência na Grande Goiânia, já desmontamos por 2 vezes algumas tentativas, outros empreendimentos grandes de recepção dos resíduos sólidos já foram colocados, e é incrível, né, o quanto é importante essa questão de compostagem, o quanto que
administrações municipais não têm noção, às vezes são pessoas oriundas da terra mesmo, fala cidades menores, e que não tem uma lógica, né, e nem tem um estímulo, a pegada de fazer a compostagem. Isso eu estou dizendo assim, de contatos aqui, diálogo com alguns prefeitos amigos, que aqui no próximo da Grande Goiânia, e que pegar os resíduos sólidos do seu município e levar para um outro lugar, 30, 40, 50 quilômetros, em outro município, e que ficou assim, completamente entusiasmado que poderia fazer compostagem, né? Então, isso, companheiros nossos. Bom, eu quero agradecer, né? Agradecer a oportunidade de conhecer o Djalma, né? De trocar experiência, né? O Marquito, a Ana Carla, e aí você, André, né? Que tem possibilitado esse diálogo e nos ajudado muito a desenvolver um mandato que cumpra o seu papel, um mandato que, de fato, participe da transformação que a cidade precisa, né? E da experiência acumulada que todos têm, né? E mandar um abraço para minha amiga Laís Guarati, que está aqui também mandando notícias para nós. Muito obrigado. E estamos à disposição. Nos acompanha aí também para outros assuntos, porque eu estou aqui, viu, Djalma, assim, um pouco, nós estamos fazendo um embate contra aqueles negacionistas que não querem vacinar, quase que no corpo a corpo, quase não, ontem foi literalmente no corpo a corpo aqui, né? Uma coisa estranha, né? Então, às vezes eu fico pensando, a compostagem, quando é que a gente vai enfiar isso na cabeça desse povo? Mas, muito legal, eu gostei muito aqui, né? Estamos juntos aí. Obrigada. Bom, agora estamos chegando ao fim, e para quem quiser receber o certificado de participação dessa live e também tiver a intenção de fazer parte da equipe da Compô como voluntário ou voluntária em diferentes frentes, tiver interesse também na capacitação com a cartilha Compô, que a gente vai lançar, preenche o formulário que está disponível aqui embaixo no chat do YouTube. E também continue ligado nas nossas próximas palestras, grupos de estudos e oficinas dessa nova retomada pelo Instagram, @compô, compô com 2 Os no final. E, bom, muito obrigada, André, e obrigada aos vereadores presentes, Mauro Ruben, Marquito e Djalma, pela participação e pela troca de ideias. Foi muito bom ter esse momento.